Eu sou o Denilson, o cara do Inglês na Ponta da Língua, e o Inglês na Ponta da Língua é um dos mais antigos sites de inglês na internet. Eu tinha dito que eu comecei a dar dicas pelo Orkut. Lá em 2005 a gente tinha uma comunidade que era uma das maiores comunidades de dicas de inglês no Orkut. Muita gente que hoje está online por aí passou pela comunidade no Orkut. Eu acho muito legal manter contato com pessoas daquela época, né? Com seguidores, fãs, amigos, se tornaram amigos, porque a gente tem muita história para contar. O Inglês na Ponta da Língua, depois ele virou um site, que é o site inglesnapontadalingua.com.br. Para quem não conhece o site, ele tem mais de 2.700 dicas de inglês. Só que assim, quando a gente fala dica, parece uma coisa muito simples, né? Mas na verdade o Inglês na Ponta da Língua como site, ele tem muito conteúdo para quem quer aprender inglês. E não é só conteúdo do tipo gramática, vocabulário. Agora, peraí que eu tenho que dar um oi para minha top model que entrou aqui pelo Instagram, que é a Cassiane Voitena. Oi, Cassi. Fiquei até sem jeito agora, olha. Então, o Inglês na Ponta da Língua, o site, né, Inglês na Ponta da Língua, são mais de 2.700 dicas. A gente tem, vocês vão encontrar lá dicas de como aprender inglês, como desenvolver o listening, como ficar fluente, o que é fluência. Vocês vão aprender como se organizar para estudar, por onde começar os estudos. Enfim, o site inglesnapontadalingua.com.br tem muito, muito, muito conteúdo. Então, se quem não conhece o meu trabalho pelo site, né, que é um dos pioneiros na internet, eu recomendo que vá lá. Tem muitas dicas, muitas perguntas que fazem hoje em dia, que as respostas já estão publicadas lá desde 2008, 2009, enfim. Coisas como, por exemplo, o que eu faço para melhorar o meu listening? Quanto tempo eu levo para aprender inglês? Qual a diferença de present perfect para past simple? Como que eu aprendo as preposições em inglês? Tudo isso vocês vão ver no site. Dicas antigas, né? Antigas assim, 2010, 2012, enfim, tem muita, muita coisa. Eu também sou autor de livros, tá? Eu tenho 3 livros publicados. São eles, O Inglês na Ponta da Língua. Deixa aí que já eu mostro para vocês. Eu tenho esses 3 livros aqui publicados. O Inglês na Ponta da Língua, que é o livro que dá nome a tudo que eu faço no universo online. Esse livro ele foi publicado em 2003. E ele é um livro no qual eu falo sobre... eu dou dicas, né? Eu falo sobre aprendizado de inglês de uma maneira diferente. Eu convido as pessoas a verem a língua inglesa de uma maneira diferente, sair daquela dicotomia de aprender gramática e vocabulário, o que é vocabulário, aquela coisa toda. Então, esse livro aqui eu vou falar de organização, eu vou falar de estudo, motivação, organização, estabelecimento de objetivos no aprendizado de inglês, qual é o seu objetivo. Nesse livro eu vou falar sobre vocabulário, phrasal verbs, expressões idiomáticas, frases usadas em situações específicas. Enfim, tem bastante conteúdo nesse livro aqui. Depois eu escrevi a gramática de uso da língua inglesa, que é uma gramática diferente daquelas gramáticas convencionais que vocês veem por aí, que tem regrinha, fazer tarefinha, aquela coisa de ver se está certinho, todos esses inhos aí, né? Nessa gramática de uso da língua inglesa, eu mostro para vocês como é possível, sim, aprender gramática de uma maneira muito mais natural e colocando na prática. Não é fazendo análise sintática das orações, né? Complete com o present perfect, complete com a forma correta do verbo, não é nada disso. Aqui é você aprender chunks ou expressões que contêm a gramática já dentro delas e você ser capaz de usar. Quer aprender o present perfect de uma maneira bem natural, sem regrinhas e sem termos técnicos? Este é o livro. Quer aprender a aprender preposições em inglês de uma maneira muito natural, sem se preocupar com regras? Este também é o livro. Enfim, aqui a gente fala da gramática de uma maneira bem mais light do que os demais livros que tem por aí. E o outro livro que eu escrevi foi este aqui, o Combinando Palavras em Inglês, que é um livro de vocabulário, é um livro de expressões, você sair daquela ideia de aprender palavrinhas soltas, tá? E aprender palavrinhas em combinação, tá? Assim, ao invés de você ficar falando coisas como, por exemplo, tem aqui, ó, make a party, você aprender que o certo em inglês é throw a party. Então você vai aprender o que são collocations, onde encontrar collocations, como usar collocations, o que collocations tem a ver com o desenvolvimento da sua fluência em inglês. É um livro que tem material de áudio, tem atividades, tá? Assim como a gramática de uso também tem material de áudio, tem atividades. Os 3 livros são facilmente encontrados em livrarias de todo o Brasil.
Online eu sempre recomendo a Amazon, porque na Amazon está um preço bem mais em conta, né? Então vocês podem acessar lá a Amazon, procurar pelo meu nome, Denilson de Lima, e vocês vão encontrar o livro aí, certo? A Gisele está falando aqui, não tem Canadá, aqui não tem... Aqui no Canadá, acho que ela quer dizer, né? Aqui no Canadá não tem seu livro, tem PDF. Na Amazon é possível comprar pro Kindle, tá? Então vocês conseguem comprar a versão dos livros também para Kindle, ok? O Shanderson Lapa está dizendo aqui, thank you, your books have changed my way of studying, ou seja, ele está agradecendo, eu não pedi para ele escrever isso, tá, pessoal? Estou lendo agora. E ele diz assim, os seus livros mudaram o meu jeito de aprender inglês, né? E isso é muito legal, ter esse tipo de comentário, é muito bacana. Eu tenho aqui o Rogério Batista dizendo, eu comprei os 3 livros, ainda não os li, mas pretendo ler. Não é só ler, né? É aplicar as dicas, você tem muita coisa para aprender aí, Rogério. Vá firme nisso. Mandar um abraço aqui para minha amiga Bruete Carvalho, né? Tudo bem, Bruete? Como é que você está acessando o curso? Está dando conta de ver o conteúdo ou está enrolado aí com o programa? O pessoal já estamos querendo ver a sua estreia logo no SBT, viu? Estamos aqui aguardando, aprender algumas coisas também. Tá bom? Bom, pessoal, eu quero dizer assim, para você que está aí me ouvindo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa maratona de lives. Essa maratona é um aquecimento para a Semana Inglês na Ponta da Língua, que é um evento gratuito e online, no qual eu vou mostrar para vocês como é assim possível aprender inglês naturalmente, falar inglês naturalmente e ser livre para se comunicar com o mundo sem se apegar a regrinhas gramaticais e a palavrinhas soltas. Essa aqui é a live de número 10, tá? É a última live dessa maratona. O pessoal aí que acompanhou desde o começo, desde a segunda-feira da semana passada, como a Manu, por exemplo, né, aprendeu muita coisa, tem muito conteúdo, muita coisa que foi dita sobre speaking, listening, writing, organização dos estudos, estudar inglês ao longo da semana, enfim. Foram aí 10 dias com muito conteúdo nas lives para vocês, tá? Quem quiser, ou melhor, participem do evento Semana Inglês na Ponta da Língua, porque vocês vão aprender muito mais, vão rever muita coisa e poder colocar em prática muitas outras coisas. Para se inscrever na Semana Inglês na Ponta da Língua, é muito simples. Vocês aqui no YouTube podem clicar no link que está na descrição deste vídeo, ou nesse link que eu vou compartilhar aqui agora com vocês, ok? E aí não foi certinho, mas agora a gente vai colocar certo, espera aí. O pessoal que está no Instagram pode clicar no link que está na bio, né, na bio lá e poder participar do evento, certo? Deixa eu fixar isso aqui. E vocês aqui no Facebook podem também clicar no link que está nas postagens que a gente faz ao longo do dia, certo? Ou nesse link que eu acabei de colocar aí para vocês. Então, por aí, vocês se cadastram para participar da Semana Inglês na Ponta da Língua, e aí vocês vão, né, poder aprender muita coisa, rever muito conteúdo que foi dito nessas lives aqui, e inclusive aprender coisas novas, certo? Acho que não está dando muito certo aqui, ou tá? Aqui, ok. Certo? Como eu disse agora há pouco, essa aqui é a nossa live de número 10, e o nosso tema hoje é essa incógnita que está aí, né? Coloque em prática, ou como praticar um dos pilares do inglês, mesmo estudando só. Na verdade, a minha intenção aqui não era falar de um dos pilares, mas eu queria falar de 2 coisas, que é listening e speaking. Eu sei que ao longo da semana toda, né, nas lives, nessa maratona de lives, eu falei muito sobre isso. Eu repeti algumas vezes as dicas que eu dei, mas hoje, assim, para a gente encerrar, eu quero voltar nisso aqui, nesses assuntos de listening e speaking. Então, os pilares aqui, né, não é um só pilar, mas 2 pilares, 2 coisas extremamente importantes quando a gente decide aprender inglês, que é falar e ouvir inglês. E muita gente tem dificuldade com isso. E alguma das perguntas, assim, tem alguns comentários que eu ouvi, e sempre ouvi, desde dentro do Inglês na Ponta da Língua, o site, as palestras que eu dou pelo Brasil, estudantes de letras me perguntam isso, enfim. É uma pergunta recorrente, né, ou um comentário, na verdade, recorrente, no qual muita gente fala assim, eu sei ler inglês e sei escrever inglês até bem, mas na hora de falar ou de ouvir, eu me dou muito mal. Como é que eu resolvo isso? Ou por que isso acontece?
Dentro da teoria de ensino de línguas, né, dentro das discussões em linguística e tudo mais, uma das coisas que a gente observa, principalmente na nossa tradição, aí eu estou falando aqui no Brasil, tá? No nosso jeito de aprender línguas ou de entender língua, a gente tem a nossa tradição, ela é muito de escrita e de leitura. Então, assim, quando a gente vai aprender português na escola, a gente lê muito. A gente lê e escreve, né? Para escrever certinho, para ler certinho, aquela coisa toda. Curiosamente, a gente já chega falando português e a gente só vai, então, aprender o português culto, o português formal, né? A gramática normativa da língua portuguesa. Pois bem, como essa é uma tradição nossa, né, de ensino e aprendizado, muita leitura e muita escrita, a gente traz isso para dentro da língua inglesa quando a gente vai aprendendo inglês, principalmente quando se é adulto. E adulto aí eu tô falando já o adolescente para frente, tá? Já passou da fase de criancinha já. Então a gente foca muito em leitura e foca muito em escrita. Para complicar ainda mais a situação, quando a gente pensa em aprender inglês, é aquilo que eu vivo falando, né? Todo mundo pensa em aprender. Pensa em comprar logo de cara uma gramática, tem que comprar uma gramática, porque se não estudar gramática não vai falar inglês, e isso já é uma ideia muito antiga, tá? Já derrubada, desde a década de 90 o pessoal fala, olha, aprender gramática em inglês, inclusive o autor desse livro aqui, para quem conhece esse livro, sabe que esse aqui é um dos clássicos, né, no aprendizado e ensino de inglês. E esse autor aqui, o Raymond Murphy, em uma entrevista que ele deu para uma revista de professores de inglês, um evento na Rússia, inclusive, ele disse o seguinte, que ele não era tão fã da gramática assim pela própria gramática. E aí perguntaram para ele o que ele queria dizer com aquilo. E a resposta dele foi, olha, a gramática tem que ser vista de uma maneira diferente para a gente poder ajudar os alunos, né, os aprendizes, a se comunicar melhor. Não é que tenha que aprender regrinhas gramaticais, mas aprender gramática de uma outra maneira. E vários outros autores falam isso. Ou seja, como a gente tem uma tradição muito gramaticista, a gente tem essa tradição muito de leitura e de escrita, a gente leva para o inglês essa tradição e aí acaba focando muito nessas duas habilidades, de leitura e de escrita, e esquece das outras duas, que é o listening e speaking, falar e ouvir inglês. Quem estuda inglês sozinho pena muito com isso. E como é que eu sei que a pessoa pena com isso? Porque eu passei por essa situação. Eu, né, quem acompanha meu trabalho, sabe muito bem da minha história, eu comecei a aprender inglês sozinho. Eu nunca fiz um curso de idiomas, nunca morei fora, eu tive que me virar com muitos livros, né, assim, quando tinha condições de ter um livro, demorou para eu ter meus livros, eu comecei em 89, esse livro aqui eu comprei em 93, né, eu comprei, ganhei, enfim, minha mãe que ajudou a comprar, lembrei agora. E a gente foca também muito em palavrinhas soltas. Então, naquela época, eu passava por essas dificuldades e o que eu mais fazia era ler e escrever em inglês. Chegou uma época que eu sabia, assim, ler muito bem, né? Eu lia um texto, entendia, lia a letra de uma música, entendia, mas escrevia também, conseguia escrever uns textos, alguma coisa. Claro, faltava vocabulário, uma palavrinha, um jeito diferente para escrever algo, mas era questão de continuar aprendendo. Então, eu foquei muito nisso. E eu sei que a maioria das pessoas, inclusive ainda hoje, quando pensam em aprender inglês, pensam que tem que aprender essa coisa do escrito e do lido, né, da leitura. E estudar sozinho é um desafio para a gente. Por quê? Porque é muito fácil a gente ler e é muito fácil a gente escrever. Então, copia-se um texto, lê um site na internet, interpreta, vê lá uma regrinha gramatical e faz a tarefa, a gente está escrevendo, lendo, escrevendo, lendo, escrevendo, lendo, e assim vai. Já a fala, né, que é esse pilar, eu acho que todo mundo quer aprender inglês para fins comunicativos, todo mundo quer aprender inglês porque quer se comunicar, quer falar com as pessoas, quer assistir a um filme, quer ouvir uma música, as pessoas deixam essas duas habilidades de lado, e quem estuda só sofre muito com elas. Por quê? Primeiro porque foca de uma maneira errada, né, no desenvolvimento da fala. Como é que a gente pensa em desenvolver a fala? A gente quer falar como se estivesse escrevendo um texto, pensando em gramática, regrinha gramatical, a gente pensa em colocar... É como se a gramática fosse um esqueleto, e o vocabulário a gente vai colocando, né, como se fosse os nervos e a carne que tem que sendo coberto ali, o esqueleto, para poder dar forma naquilo que a gente quer falar. E aí a fala fica meio arrastada, a gente lembra da regra, mas não consegue se comunicar, aquela coisa toda. E o listening, então, nem se fala. Porque a gente quer acostumar o nosso ouvido, e isso aqui é uma coisa que eu falo direto,
A gente quer acostumar o nosso ouvido a ler inglês e não a ouvir inglês. E o que eu sempre digo, para você que estuda sozinho, ou um curso de idiomas, enfim, qualquer coisa que você faça, se é um aprendiz de inglês de modo geral, uma coisa que você tem que fazer é entender que inglês, quando você pensa, vou aprender inglês, você tem duas línguas aí para aprender, que é o inglês falado e o inglês escrito. E os dois são diferentes. Então, se você quiser focar no speaking e no listening, você vai ter que incluir isso no seu aprendizado. Você vai ter que incluir isso no seu roteiro de estudos. Não estou dizendo que você tem que ter um dia para listening, um dia para speaking, um dia para writing, um dia para reading, um dia para gramática, um dia para vocabulário, não é nada disso. Quem assistiu a maratona de lives sabe que na quarta-feira eu falei que você tem que estudar isso de modo integrado. Você vai estudar gramática, vocabulário e pronúncia de modo junto, e você vai ter que, ao longo da semana, fazer coisas que integram essas habilidades comunicativas. O speaking, que é um desses pilares, né, do inglês comunicativo, da comunicação, como é que você desenvolve isso? É errado achar que é estudando pronúncia. Não é, tá? É você sabendo se comunicar dentro de situações, dentro de tópicos situacionais. Algo que eu repito sempre. Tenho falado isso ao longo dessas lives todas. Se você estuda inglês sozinho e quer desenvolver o seu speaking, acostume-se a ler textos ou diálogos, né, que ocorrem dentro de uma situação específica. Pense nos seus objetivos de aprendizado. Se você quer aprender inglês para fins profissionais, pensa assim, eu tenho que participar de reuniões de negócio às vezes. Então, aprenda o vocabulário de reunião de negócios. E aprender vocabulário, pessoal, não é aprender palavrinha solta, não. Quem acompanha pelo Instagram, viu que eu postei agora à tarde, né, uma mensagem lá falando sobre essa coisa de decorar 10 palavrinhas soltas por dia. Você pode decorar 10 palavras soltas todos os dias. No final da semana você vai ter 50 palavras. Grandes coisas, se você não souber usar essas palavras de uma maneira natural, colocando ela em conjunto com outras palavras. E não é colocar em conjunto com a gramática, mas sim com outras palavras para dar sentido. O exemplo que eu dou lá, não adianta você aprender o verbo go. Go é ir. Aí um dia você ouve alguém falando assim, I'm going bald. E aí você fala, ele tá indo o quê? Ele tá indo careca? Será que ele tá indo conversar com o careca? Tá indo falar com o careca? Qual é a ideia aí? Go, nesse caso, é ficar. Então, go bald, ficar careca. E o cara tá reclamando, I'm going bald, eu tô ficando careca. Então, você tem que aprender dessa maneira e ir desenvolvendo dentro desses tópicos situacionais. Então, você vai ter que ir em busca de material, você que estuda sozinho aí, você vai ter que ir em busca de material que te ajude a desenvolver esse speaking. Aí você vai falar assim, Denilson, mas eu tenho que aprender a pronúncia. Concordo, você tem sim que aprender pronúncia, mas não fique tão desesperado em falar um inglês perfeito, tá? Então, essa é uma das dicas, assim, que eu dou para todo mundo. Para com esse negócio de perfeição. Uma das coisas que eu sempre falo é, por que brasileiro não aprende inglês? Qual é o grande problema do brasileiro em aprender inglês? Não é porque o governo não tem uma política pública de ensino de inglês, porque na escola só ensina o verbo to be, que não sei o que, não é nada disso. Mesmo que tenha oportunidades de aprendizado de inglês, o brasileiro ele não aprende inglês porque ele é perfeccionista. Ele quer falar inglês como se fosse um nativo. Só vou abrir minha boca quando eu estiver falando igual um americano, igual um inglês, igual um australiano. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca, tá? Porque você não é nativo. Você pode melhorar o seu modo de falar com o passar do tempo? Pode, isso pode. Isso, inclusive, é o que eu faço até hoje. Eu estudo inglês desde 89 e até hoje eu tento melhorar meu inglês. Palavrinhas que às vezes a gente acha que sabe pronunciar, escuta de um jeito diferente. Então, assim, tem que ir com calma. Se você tem esse perfeccionismo, né? Eu tenho que falar o som do TH para aprender inglês. Não, você não precisa aprender o som do TH para aprender inglês. A língua inglesa não se resume ao som do TH. Mas e se eu pronunciar errado? Se você pronunciar errado, você não pronunciou errado. É um som que não existe na sua língua. Se não existe na sua língua, como é que você vai errar? Você vai falar diferente. Mas se eu falar diferente, ninguém vai me entender. Claro que vai. Tem uma coisa chamada contexto. Então, parem com essa mania de querer falar como um nativo, não tem nada de errado, tá? Depois que você chega a um determinado nível de inglês e você quiser focar nisso, beleza. Mas no começo, você estudando só, foque em aprender inglês para fins comunicativos. Então, é assim que você vai desenvolver esse pilar, né? Esses pilares da comunicação, do aprender inglês, mesmo estudando só. É perdendo essa mania de perfeição na pronúncia.
O outro erro que impede o brasileiro de aprender inglês é a perfeição na gramática, que é falar tudo certinho, né? Que é falar tudo bonitinho. E pensa bem, mesmo em português, a gente sabendo português, sabendo de gramática, a gente fala de uma maneira diferente. A gente não fala gramática 100% gramaticalmente correta ao longo do dia. Na verdade, são duas gramáticas, né? Que é essa gramática normativa, que é a que está nos livros, que fala para a gente dizer tu foste, e a gente tem a gramática do dia a dia, que é você foi, né? E a gente vai falar de uma maneira mais coloquial. E em inglês tem isso. Então, assim, não seja um perfeccionista a esse ponto, porque isso atrapalha muito. Qual é a ideia, então? Siga aprendendo. Mas voltando na história do TH, né? Se eu falar, não vão me entender. Vão te entender, porque tem um contexto. E o exemplo que eu sempre dou aqui é do gringo na praia, no Brasil, chegando para você e falando assim, onde eu comprar água de cocô? Você entende o que ele quer dizer. Ele quer água de coco. Você não vai mandar ele para outro local. Então, se de repente você falar algo de uma maneira diferente, as pessoas vão te entender. E se rirem de você é porque elas são estúpidas, são idiotas, são ignorantes, entendeu? Você também pode rir. Eu ria muito de erros que eu comentava quando eu conversava com falantes nativos. Eu falava, eita, não é assim. Cometi muito erro, muito mico. E é assim que a gente aprende. O Jefferson Geolar, aqui no Barro, está dizendo aqui, mas tem americanos morando no Brasil e que falam muito bem a língua portuguesa. Aí eu te pergunto, Jefferson, falando muito bem como? Falando como a gente? Ou eles têm resquícios ainda do inglês, né, de sons do inglês dentro da fala deles? O que eu estou dizendo aqui, aí você fala assim, tem um professor de inglês que mora no Brasil e dá aula também pelo YouTube e fala muito bem. Ele não fala assim tão bem se a gente for julgá-lo como ele julga a gente. Eu até tenho uma ideia de quem você está falando. Por quê? Porque ele fala bem? Fala, mas ele ainda fala com sotaque. Se ele abrir a boca perto de mim, perto dos meus amigos, ele fala, é americano. Ele pode até estar disfarçado. É americano. Por quê? Porque tem algumas coisas que ele não fala como nós. E isso é muito perigoso, a gente pensar assim, ele fala muito bem, mora aqui no Brasil. Tem pessoas, eu conheço americanos que moram no Brasil há 30 anos, falam bem. Mas na hora que começa a falar, tem sons que ele não fala bem. Eu falo, é estrangeiro. Então nós, brasileiros, também conseguimos. A gente pode conseguir chegar num nível muito bom. A gente chama, em linguística, nós chamamos isso de native-like fluency. Ou tem vários nomes, né, de native-like alguma coisa. Native-like speaker, né, um falante como se fosse um nativo. Mas tem sons, tem alguma coisinha, algum momento que te entrega. Então, assim, a gente pode falar muito bem. Eu tenho vários amigos que falam inglês assim muito, mas muito bem, só que de vez em quando dá uma escorregadinha e você fala, olha aí, ó, tá vendo? Um próprio gringo vai lá e fala isso. Tem umas coisas que brasileiro eu acho engraçado no Brasil. Aparece um gringo falando português e o cara tá lá falando assim, quer ver? Que é a cultura como é que é? A cultura de menosprezar o outro, o aprendizado do outro. Isso é mania de brasileiro também, que é uma das coisas que eu acho que impede muito a gente de aprender inglês, né? Aí é o que dá medo, dá vergonha, falo ou não falo. Tem gente que se comunica melhor quando está falando com um nativo em inglês do que quando conversa com um brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro tem mania de julgar o outro. Então o cara começa a falar inglês com um brasileiro, o outro brasileiro já vai fazer piada, já vai tirar sarro, já vai brincar, né, já vai, e olha aí, ó, o bestão não sabe nem falar inglês, não sabe nem falar português direito, tá querendo falar inglês, onde já se viu. Aí vem um gringo falando ali, eu vou ensinar, quer aprender inglês como uma nativo? Eu vou ensinar você a falar inglês como uma nativo. E aí então fala, nossa, como você fala português muito bem, parabéns, não sei o quê, que bom, como você conseguiu? E eu fico, gente, qual é o problema aí? Por que o brasileiro julga o outro brasileiro? O cara tá lá ralando para falar assim, I am trying to learn English and I want to speak English very well. I don't want to speak like a native, but I want to communicate. Ele erra na pronúncia, tá falando I want, né? Communicate, speak like a native. Por mais que tenha esse errinho aí, as pessoas entendem. Aí o outro brasileiro vai lá e fala, o cara fala tudo errado, olha só, não sabe nem falar inglês direito, para com isso, sai dessa, você acha que vai aprender inglês quando? E aí chega, né, tipo, você vai conversar com o gringo fala, porra, eu queria falar inglês que nem você, eu queria falar português assim como você fala inglês, que bom que você está tentando se comunicar, não sei o quê. Eu acho isso muito legal quando tem esse tipo de comportamento,
mas eu acho chato esse comportamento de que o outro fala melhor o português e a gente não tem condição de falar bem inglês, né? Eu até brinquei, tem um vídeo que eu publiquei aqui no YouTube, né? Que eu falo sobre as 5 frases dos marqueteiros de inglês online que me dão ranço. E uma dessas frases que me dão ranço é justamente essa do fale inglês como um nativo. Eu criei um método para você falar inglês como um nativo. E geralmente é um estrangeiro que vende isso, né? Geralmente é um americano que vende e tal. E a minha pergunta é, tá, já que o teu método é tão bom assim, por que você não usou para aprender a falar português como um nativo? Falar igualzinho a gente. Quer dizer, em português não funciona, mas em inglês funciona? Porque isso não vem do método, não vem do professor, é a pessoa. Eu, Denilson, quando eu comecei a aprender inglês, assim, eu queria falar inglês, tá? Eu falava tudo errado. Eu traduzia do meu jeito, eu falava do meu jeito, não tava nem aí. Com o tempo eu fui aprendendo certo. Essa é outra coisa que o brasileiro tem medo, né? Quando ele pensa naquilo assim, eu só vou falar quando eu souber tudo, e aí não vai falar nunca. Vai desistir porque inglês é difícil. Tem que quebrar essa barreira. Então, acho que essa coisa de você se comunicar em inglês, né, de ter esse pilar da comunicação, você precisa romper esse medo e essa mania de perfeição. E eu falava tudo errado, eu errei muita coisa. Eu sempre falo aqui nos vídeos, né, nas lives, na minha história, assim, eu não falava Brasil, eu falava Brasil. Vocês conseguem imaginar alguém falando isso? I'm from Brazil, ao invés de I'm from Brazil. I'm from Brazil. Well, I was born in Brazil. Eu falava I was born in Brazil. Não sei por que cargas d'água eu inculquei na época que era Brasil, quando na verdade é Brasil. Ok, me corrigi com o tempo, né? Outra coisa que eu falava errada, todo mundo já sabe disso também. Eu não falava, por exemplo, eu dizia assim, I am going to talk to her. Eu falava desse jeito, I am going. Fiquei falando going por muito tempo, até o dia que eu aprendi going. E aprendizado de sons, pessoal, é algo que a gente faz ao longo da vida. Então, hoje eu vejo um monte de gente se perdendo na internet, no YouTube, no Instagram, seja lá onde for, no Twitter, querendo saber como pronunciar o world. Ai, tem que fazer o R e o L. Você sabe quando eu fui me preocupar com isso? Nunca. Um dia eu me peguei falando certo, world. Ok. E aí fui praticando com outras palavras. Carl, world. Eu não falava reading, né? Fazer esse glottal stop, eu falava reading, written, quando na verdade é written. Ok? A gente vai aprendendo com o tempo, não é tudo de uma vez. Que é outra mania que o brasileiro tem, de querer aprender tudo de uma só vez. Começou a estudar inglês na segunda, na sexta-feira já quer assistir a série favorita na Netflix em inglês, sem legenda, porque quer praticar. Calma, galera, não é bem assim. Eu acho que tem várias coisas aqui para a gente falar sobre esse negócio de aprender sozinho, né, e quebrar essas ansiedades. Eu tô meio que até mudando o assunto da live. Mas acho que é importante falar essas coisas. Então, acho que diante de tudo que a gente falou ao longo dessas 10 lives, né, das 9 anteriores, eu acho que vale a pena falar isso. Tem que ter essa quebra de ansiedade. Tem que parar com esse negócio de julgar. Você tem um coleguinha que quer aprender inglês? Estudem junto, não tirem sarro um do outro. Né? Você viu alguém errando a digitação? Eu estou na internet dando dica desde 2005, escrevendo. O pessoal não pode ver um erro de digitação que já julga. E olha lá, escreveu errado e é professor de inglês. Ué, você escreve tudo certo em português também? Você não erra não na digitação em português? Só que é diferente, né? Quando a gente erra na digitação em português, é um deslize. Quando a gente erra na digitação em inglês, o povo já acha que a gente é burro. Né? Tá ali por quê? Por que você está fazendo isso? Quando alguém pergunta uma coisa, tipo, como é que fala rebimboca da parafuseta em inglês, e o cara fala, não sei, ué, então se julga professor de inglês? Então, se nós professores, nós profissionais, temos esse tipo de situação na vida, imagine estudante de inglês. Acho que isso frustra, isso atrapalha, isso dá medo num montão de gente, né? Tô vendo aqui que o Alberto, né, o Alberto Vicente Oliveira tá falando assim, fonética é muito importante em todas as que se pretende aprender, em todas as línguas que se pretende aprender. Eu também acho, Alberto, eu não tô dizendo que você não tem que estudar pronúncia, mas eu acho assim, que no começo do aprendizado, você não tem que ser 100% perfeito. E todo mundo, quando começa e mete a cara, não vai ser perfeito logo de cara. Qualquer coisa que você for fazer na vida, a primeira vez, a segunda, a terceira, você vai cometer erros. A primeira vez que você saiu para dirigir, você tirou sua carteira, estava lá com o instrutor do seu lado, pegou sua cartinha de motorista, você pegou o carro pela primeira vez sozinho e foi para a rua. Como é que foi? Não deu eu ia falar uma palavra aqui totalmente YouTube ia me vetar. Não deu um medo?
Você falou, caramba, tô lascado, e agora? E aí, quando você começou a dirigir, você ficava pensando, peraí, aqui, o carro manual, né, quem aprendeu no manual tinha que lembrar lá de, peraí, embreagem, freia, embreagem, freio, marcha, não sei o quê, como é que eu faço, que caminho que vai, até chegou uma hora que você já faz coisa até errada, né, tá dirigindo, tá falando no celular, tá conversando com a pessoa do lado, tá olhando pelo retrovisor, conversando com o cara lá atrás, e tá indo, e tá tudo automático aqui. Então, a questão da fonética é algo assim, é importante? Claro que é, tá? Não é errado estudar a pronúncia, não é errado, eu não estou dizendo que você não deva aprender. Eu estou dizendo que as pessoas têm que parar com essa ideia do perfeito desde o início. Eu tive uma aluna que primeiras aulas, né, era para repetir lá um good morning, good afternoon, repetir de qualquer jeito, todo mundo na turma repetia, ela não repetia, e ela uma vez brigou comigo, pare de pedir para eu repetir, porque eu não vou repetir, eu só vou repetir quando eu souber muito bem, e eu falei para ela, como é que você vai repetir quando souber muito bem se você não fala? Você vai aprender a dirigir um carro só olhando para os outros dirigindo ele? Você tem que meter a cara, você tem que pegar. Você vai aprender a andar de bicicleta só vendo a galera andando de bicicleta na sua frente? Você tem que enfiar a cara. Onde é que você está errando? Eu tenho uma aluna no English Matrix que ela fala assim. Que ela sabe que ela comete o erro de falar Facebook, de falar book, heavy. Ela sabe, ela já está ciente desse erro. Essa é outra coisa curiosa que a gente tem que falar aqui. Quando você se torna consciente do seu erro, você começa a corrigi-lo. Então, quando você aprende que fala Facebook e que o certo é Facebook, com o tempo você vai começando a pegar o certo. Quando eu aprendi que não era Brasil, mas Brasil, eu comecei a me policiar. E às vezes eu estava conversando com as pessoas e falava assim, não, here in Brazil, Brazil, here in Brazil, we do this, okay? I am going to talk, I'm going to talk to her. Ok? Eu falava vehicle, não falava vehicle. Eu queria lembrar de outras palavras que eu pronunciava errado. Então, com o tempo, a gente foi melhorando. World, eu levei mais de 10 anos para aprender a falar world. Hoje eu vejo o pessoal batendo a cabeça na internet querendo saber como é que fala esquilo, a pronúncia de esquilo. Eu acho tão legal quando eu peço para alguém falar assim, peça a dica de pronúncia. A pessoa, como é que eu pronuncio esquilo? Eu falo, deve estar tendo uma convenção de esquilos em algum lugar e eu não estou sabendo. Porque não é possível. Todo mundo quer saber como é que fala squirrel. Squirrel. Ok, squirrel. Se não conseguir fazer essa pronúncia, ok, paciência, uma hora você consegue. Ou talvez não, né? Vai saber. Deixa eu ver aqui. Mudei o assunto completamente, né? Porque a ideia é romper, mas dá para juntar tudo aqui. A gente tem que romper essas barreiras que a gente tem com relação ao aprendizado de inglês, se a gente, estudando sozinho ou não, se a gente quiser realmente desenvolver o pilar do speaking, né, que é o que eu estou batendo mais a tecla aqui, para falar inglês. Eu comecei falando, né, da nossa tradição, a nossa tradição ela é muito gramatiqueira, ela é muito dicotomista, e aí a gente leva isso para o inglês, a gente pensa muito em escrita e leitura, aí para o inglês eu levo isso, eu vou mais ler e escrever, eu fiz muito isso, até o dia que eu percebi que eu sabia um monte de coisa em inglês, eu fazia tarefa de gramática, eu explicava gramática para os outros, mas na hora de falar eu não falava nada, ou falava de modo muito sofrido, né, tipo, did you went to the party? Aí eu voltava, não, did you go? E era aquela coisa assim, né, ai meu Deus, e não vai, dá uma frustração do caramba, você pensa até em desistir de aprender inglês, você acha que esse negócio é difícil, né? Quando na verdade você tem que se jogar, você tem que errar, você tem que, enfim, sair dessa bolha, né, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que, só vou abrir a boca quando eu souber tudo, porque isso não vai acontecer.